Olá, tudo bem? Muitas pessoas tentam ali atingir o processo de emagrecimento, seja por questões de saúde fisiológica e clínica, ou também por questões ali de saúde estética mesmo. Porém, uma boa parte dessas pessoas não vão conseguir atingir o objetivo esperado. E muito disso se deve ali à falta de conhecimento bioquímico, principalmente ali em relação à bioquímica do processo de emagrecimento. A bioquímica nos ensina, e eu sempre estou repetindo aqui, que apesar de você estudar uma molécula de maneira isolada ter a sua importância, mas é mais importante ainda você estudar a interação entre essas moléculas. Tá? Ou seja, você conhecer a estrutura de uma biomolécula permite você conceituar, classificar e identificar a função dela, mas é quando você estuda a interação de uma molécula com outras que você compreende ali as características e os processos que determinam a vida do ponto de vista biológico e que está relacionado ali com o processo de saúde, doença. Então, se você tem como objetivo emagrecer, né, você precisa conhecer as moléculas ou mecanismos que estão relacionados com o processo de regulação que leva ali ao emagrecimento. Tá? O emagrecimento, de maneira mais simples, está relacionado ali com a perda de gordura. Portanto, é importante identificar ali os fatores que levam à perda de gordura, né? Ou as moléculas envolvidas com isso. Então nós temos ali, de antemão aqui, eu vou relembrar que temos o açúcar como um dos principais fatores na regulação do nível de gordura no nosso corpo, temos a ingestão de proteínas como outro fator importante e a prática de exercícios físicos. Tá? Então, se você quer perder gordura, não é fazendo a dieta de gordura que você emagrece, é fazendo a dieta de açúcar e mais a ingestão de proteínas e praticando exercícios físicos que você obtém esse resultado. Tá? Isso porque esses três fatores, ingestão de açúcar, ingestão de proteínas e prática de exercícios físicos, estão relacionados ali com as principais vias de metabolismo das gorduras, seja metabolismo de síntese, que aí são os processos anticetogênicos, ou seja, através do metabolismo de quebra e eliminação da gordura, que aí já são os processos por via cetogênica. E então, nesse vídeo aqui, né, convido vocês a continuar assistindo para a gente entender melhor essas duas vias e ver como esses três fatores, açúcar, proteína e prática de exercícios físicos, vão favorecer o emagrecimento ou o sobrepeso, posteriormente podendo ser seguido ali por síndromes metabólicas, como obesidade e o diabetes tipo 2. Tá? Então, vamos ao principal fator que regula ali o nível de gordura no nosso corpo, que é o açúcar, né? Mas não é todo o açúcar, é o açúcar ali chamado de glicose, que é o nosso principal açúcar de função energética. Tá? Então, o que é que a glicose faz? Quando a glicose ela está em excesso, né? Quando ela está no sangue, nós temos o que? Glicose e sangue, glicoemia. Então, glicemia é a glicose que está no sangue. Quando essa glicose está em excesso no sangue, nós temos uma hiperglicemia. E a hiperglicemia ativa uma proteína hormonal chamada de insulina, como eu mencionei no vídeo anterior. Tá? E aí a insulina, ela não faz o trabalho ali, entre aspas, braçal, de pegar peso, de ir lá no sangue e tirar o açúcar. Não, a insulina é um hormônio, então ela sinaliza, ela passa uma mensagem. E no caso da insulina, ela passa duas mensagens. E essas duas mensagens vão ser passadas para quem? Para as células do corpo, tá?
que tem receptores para se ligar a essa insulina. E aí nós vamos ter dois tipos de células com esses receptores. Aquelas que vão se ligar à insulina e receber o primeiro comando, que é retire glicose do sangue. Tá? Então, a primeira função da insulina, que é a regulação glicêmica. E vamos ter também outros tipos de células, como os adipócitos, que armazenam ali gordura no nosso corpo, que têm receptores para a insulina e vão receber a segunda ordem da insulina, que é estoque de gordura. Tá? Então a insulina, quando está ativada pelo excesso de glicose no sangue, ela dá dois comandos. Primeiro, retire esse excesso de glicose do sangue e, ao mesmo tempo, segundo comando, estoque gordura. Tá? Então, é por isso que se você quer emagrecer, não é fazendo dieta de gordura, é fazendo dieta de açúcar, principalmente o açúcar do tipo glicose, porque sempre que você ingerir muita glicose e essa glicose aumentar o nível no seu sangue, a insulina vai ser ativada. E aí a insulina vai dar duas ordens: retire esse excesso de glicose do sangue e estoque gordura. Então, sempre que você ficar... Então, aquelas pessoas que ingerem muita glicose durante o dia, principalmente aqueles alimentos ali ultraprocessados, quanto mais você ingerir durante o dia, mais vezes durante o dia você vai ficar hiperglicêmico, mais vezes a insulina vai ser ativada, mais vezes a insulina vai mandar você estocar gordura. Tá? Então, essa via que a insulina acaba ativando é uma via anticetogênica. Por quê? Porque a gordura, quando ela é quebrada, oxidada, ela acaba sendo quebrada até ser convertida ali em corpos cetônicos. E ela é armazenada assim no corpo. Tá? Então, quando você tem uma ordem contrária, que não manda você quebrar gordura, mas que manda você estocar mais gordura, aí você tem um nome contrário. Você tem um evento anticetogênico, porque você não está usando gordura para produzir corpo cetônico. Você está estocando mais gordura. Então você tem o açúcar em excesso no sangue, provoca o efeito anticetogênico, que é, em vez de quebrar gordura, vai estocar mais gordura no seu corpo. Tá? Então, quando você vai fazer a ingestão então, de alimentos ricos em glicose, tá? Aí você tem que ter esse cuidado. O que alguns praticantes de exercícios físicos fazem, que é a ingestão ali da batata doce, né? E do milho, do aipim, alimentos ricos em amido, que é um açúcar grande, eles sempre falam eu vou enganar a insulina. O que é isso, enganar a insulina? É você ingerir açúcares grandes, como o amido, e que não é 100% de glicose. Esse açúcar vai sendo digerido aos poucos, porque ele é um açúcar grande, e os açúcares menores vão caindo no seu sangue de maneira gradativa, aos poucos. Então isso dá tempo, à medida que o açúcar vai chegando no sangue, dá tempo ele ser retirado para que mais venha. Então você não ultrapassa aquele limite de glicose no seu sangue. Então você não fica hiperglicêmico. Mas fala-se em enganar, por quê? Porque o amido é um açúcar muito doce e tem muita energia. Então você, quando come a batata doce, o cuscuz, outros alimentos à base de milho, ou aipim, por exemplo, você está fornecendo um açúcar com muita energia, só que esse açúcar não tem só glicose, e aí, como não tem só glicose, você não ativa a insulina. Então você está fornecendo muita energia para o seu corpo, mas enganando a insulina, porque a insulina só enxerga a glicose. Se aquele açúcar ali não é rico em glicose, você recebe energia, mas você não ativa a insulina. Qual a consequência disso? Você não vai dar ordem de estocar gordura. Tá? Um exemplo para vocês entenderem: se você fizer a ingestão, por exemplo, de um chocolate amargo, que tem mais cacau, então tem menos glicose, e você ingerir ali a mesma quantidade, só que de chocolate ao leite, que tem mais glicose, qual vai ser a consequência disso? Você comer, digamos, 100 gramas de chocolate amargo, que tem menos glicose, você vai receber a mesma quantidade de energia, só que por ter menos glicose você não vai ativar a insulina.
E aí você não vai dar ordem de estocar gordura. Você vai comer 100 gramas de chocolate amargo, vai receber, vai fornecer energia ao corpo, mas não vai engordar. Agora, se você comer a mesma quantidade de 100 gramas de chocolate em chocolate ao leite, leite é de origem animal, e o açúcar então ali é glicose, você vai ter muito mais glicose aqui no chocolate ao leite. E aí esse chocolate ao leite vai fornecer a mesma energia, só que através da glicose. E aí você vai ativar a insulina. E aí a insulina vai mandar você estocar gordura. E aí você vai engordar. Deu para entender esse exemplo? Se você pegar um chocolate amargo, 100 gramas, e você pegar 100 gramas de chocolate ao leite, o amargo vai fornecer a mesma energia, só que você emagrece porque você não ativa insulina. Já o chocolate ao leite tem a mesma quantidade de 100 gramas, tem a mesma energia, só que vai te engordar, porque tem mais glicose, vai ativar a insulina, e a insulina, toda vez que ela é ativada, ela vai mandar você engordar. Tá? Então, é o efeito anticetogênico. Por isso que eu falo, quer emagrecer? Não é diminuindo a gordura, é diminuindo o açúcar do tipo glicose, ou diminuindo os açúcares que podem ser convertidos em glicose, como eu já alertei em outros vídeos, em relação aos alimentos ultraprocessados, porque eles têm ali xarope de milho, que é mais barato para a indústria alimentícia, enriquece o xarope de milho com frutose. Frutose, quando se mistura o xarope de milho, ele é absorvido em maior quantidade, 30% mais, e esse excesso de frutose vai ser convertido em glicose. Tá? Então, quando você engorda, não foi a gordura, foi o doce, principalmente o doce industrializado, tá? O refrigerante, né? A bolacha, o biscoito, o sorvete, então esses alimentos industrializados. Tá? Então esse é o efeito cetogênico. Uma outra coisa, agora, vamos falar da proteína. O que acontece com a proteína é que quando você aumenta a ingestão de proteínas e fornece aminoácidos, quebra essa proteína durante a digestão e fornece aminoácidos ao seu corpo, isso dispara algumas vias cetogênicas. Tá? Cetogênicas que vão fazer a gordura ser quebrada para a liberação de corpos cetônicos. Então, uma via cetogênica emagrece, quebra a gordura para liberar corpo cetônico. Então, a ingestão de proteínas, de alguma maneira, favorece a via cetogênica. E aí você acaba favorecendo também o processo de emagrecimento. Por isso que algumas pessoas que consomem ali aqueles suplementos proteicos, logo no início ali, pode ter alguma reação do tipo de sentir um calor, né, muito forte, um efeito termogênico muito grande, porque aquelas proteínas ingeridas ali, de alguma maneira, sinalizam ao corpo que você quer ganhar, por exemplo, músculo, e não usar a proteína para fornecer energia, e sim usar o seu estoque de gordura. Então, por isso que tem algumas pessoas, ao começar a ingerir ali suplementos proteicos, tem esse efeito termogênico de nos primeiros dias ali sentir muito calor quando usa esses suplementos, porque você está gerando um efeito cetogênico, quebra de gordura para obtenção de corpos cetônicos. E o terceiro fator, que aí é o principal para o emagrecimento, é o exercício físico, porque o exercício físico ele gasta muita energia, e toda vez que você precisa de um gasto de energia muito grande, você vai retirar essa energia da onde? Mais da gordura. Tá? Tarefa simples do dia a dia, muitas vezes o corpo dá conta ali, utilizando o açúcar, utilizando a energia da proteína, utilizando lá o sistema de fosfocreatina, mas para você tirar a energia do seu estoque de gordura, você precisa de uma atividade que gaste muita energia, para justificar você quebrar a gordura e liberar essa energia. Tá? E o exercício físico é a atividade ideal para isso. Tá? Então, o exercício físico gera necessidade energética que dispara ali uma via cetogênica, que gera ali o emagrecimento. Tá? Mas por que é fundamental você associar o exercício físico a um controle na quantidade de açúcar e uma ingestão de proteína? Porque se você fizer só a dieta e não fizer o exercício físico, o que é que seu corpo faz? Ele entende que você está passando fome, entre aspas. E aí o que é que ele faz? Estoca gordura e queima a proteína. Então a pessoa que faz dieta para emagrecer e não faz atividade física, o que é que vai acontecer? Vai diminuir o açúcar, vai perder massa muscular, vai emagrecer, mas não vai perder gordura, porque o corpo acha que você está passando fome e estoca gordura. Somente quando você faz a dieta lá do açúcar
ingere a proteína e faz o exercício físico, aí o corpo entende que você não está passando fome, que você quer ganhar músculo. Aí o que ele faz? Baixa o açúcar, queima a proteína, queima a gordura e usa a proteína para fabricar músculo. É assim que você emagrece, tá? Só a dieta vai fazer você manter a gordura e perder massa magra, tá? Você precisa então conciliar esses 3 fatores: diminuição de glicose na ingestão ali de mais proteína, prática de exercício físico para gerar necessidade. Ou seja, emagrecer é isso, é você diminuir a ingestão de açúcar e queimar com o exercício físico o estoque de açúcar que você tem, tá? Aí, claro que estou falando de indivíduos ali que não tenham nenhum distúrbio nos hormônios metabólicos e nem estejam fazendo uso de medicamentos que interferem no metabolismo da gordura, como os corticoides do tipo glicocorticoide, por exemplo, tá? Mas, basicamente, a equação que vai contribuir para que você emagreça ou você atinja o sobrepeso evoluindo para síndromes metabólicas, envolvem esses 3 fatores que eu mencionei para vocês, porque disparam ali vias anticetogênicas ou vias cetogênicas. Vias anticetogênicas, estoca gordura, você engorda. Vias cetogênicas, quebra gordura, você emagrece, tá? Então, era isso.